Maior espetáculo da Terra, futebol e o gol! Futebol. Aqui estamos, esta é a primeira edição do Pontapé na Bola, é aqui mesmo no relvado que nós vamos tratar com o nosso ponta de lança todos os temas deste programa. Já sabe, hoje estamos no Complexo Desportivo Pauleta, amanhã, quiçá, podemos estar no campo da sua freguesia, podemos estar no campo do seu concelho. Ouça todas as semanas e veja, obviamente, o Pontapé na Bola. Aqui estamos nesta primeira edição do seu Pontapé na Bola, todas as semanas na SMTV. Temos o nosso ponta de lança, Luciano Melo, que vai tratar ao rigor, se calhar na película, aquilo que nós fazemos em termos desportivos na região. E hoje estamos no Complexo Desportivo Pauleta, como podem ver. Luciano Melo, há momentos do desporto açoriano que têm que ser realçados. Quais? Boa tarde, Marco. Parabéns pela tua iniciativa e muitas felicidades para o projeto. Momentos do desporto açoriano que têm que ser realçados a vários níveis, por modalidade e desporto no seu todo. Por modalidade, diria, ao nível do futebol, temos o primeiro momento que conduziu à participação das equipas açorianas nos campeonatos nacionais, 1978, salvo erro, com o Lusitânia, e que foi a primeira participação com carácter regular que nós tivemos no plano nacional. Foi difícil, hoje parece simples, porque hoje temos uma série Sul, tivemos a participação antes na série E e ninguém se recorda à data as dificuldades que foi convencer a Federação Portuguesa de Futebol a aceitar a participação com carácter de regularidade das equipas açorianas nos campeonatos nacionais. O Lusitânia teve essa primazia, porque era à data o clube com maior capacidade e com a melhor equipa de sempre do futebol açoriano, pré-participação nos nacionais, estava sempre sediada na Ilha Terceira e era quase sempre do Sport Clube Lusitânia, aqui e acolá rivalizando com o Angrense, com o Clube Micarense, com o Santa Clara, com o Feial Sport, mas as grandes equipas eram basicamente do Sport Clube Lusitânia. Este é um momento importante, o momento de entrada. Diria que o segundo momento importante é 1990, quando se pensa nos Açores, numa forma de conseguirmos trazer mais espectadores para os campos, que estava a perder, e de se conseguir colocar o futebol açoriano com uma perspectiva de chegada à Primeira Liga, sem um esforço demasiado concentrado na tentativa de subida da terceira divisão à segunda divisão, que desgastava a maior parte das equipas, como foi o caso do Lusitânia, que só tinha conseguido um sexto lugar na segunda divisão Zona Sul, e nunca tínhamos conseguido chegar a uma pré-subida de divisão, quanto mais uma subida de divisão. E este foi um momento importante, que foi o Dr. João Jacinto, diretor regional do Desporto de 1990, que criou um grupo de trabalho que eu fiz parte e coordenei, e que produziu um documento designado por vetores, caracterização e referenciação dos vetores de desenvolvimento de futebol açoriano, entre os quais estava uma medida concreta, que foi a criação da Série Açores, e que permitiu, com muita antecedência, com 22 anos de antecedência, perspectivar-se como é que o futebol pode ser pensado em regionalização. Claro. Como o Marco sabe, no próximo ano terminará a Série Açores, essa será a última edição, e vamos ter séries da segunda divisão regionalizadas. 22 anos antes, os Açores aplicaram o conceito da regionalização no futebol para atrair mais espectadores pelos derbys, que são aqueles que verdadeiramente interessam às pessoas, e conseguimos este momento importante em 1990. Em 1999, salvo erro, o grande momento a realçar é a subida do Santa Clara à Primeira Liga, que é resultado da Série Açores, que a primeira edição foi em 95-96, o Santa Clara ganha a primeira divisão, está 2 anos na segunda divisão B, portanto esteve na época 7 e na época 8, e depois sobe à Liga de Honra e não faz nunca um passo de espera, sobe direto à primeira divisão. Este é realmente o grande momento. Em maio de 99, quando o Santa Clara bate aqui pertinho, aqui próximo de nós, o Desportivo das Aves por 4-3, eu acho que é o grande momento do futebol açoriano
a chegada à Primeira Liga, sem dúvida que é o grande Há marco. pouco falava acerca do Lusitânia, Santa Clara. Muita gente diz que, ou vai afirmando, não sei se com alguma razão, o Lusitânia é um clube com mais palmarés, com mais história, mais antigo que o Santa Clara. Isso é verdade? Bom, vamos colocar aqui duas fases. A fase pré-participação nos campeonatos nacionais com caráter de regularidade. O Lusitânia é esmagadoramente o clube com o maior número de títulos. Isso está documentado nesse documento que lhe disse. Campeão da Ilha Terceira mais vezes que qualquer outro clube terceirense e campeão açoriano maior número de vezes que qualquer clube açoriano. Depois temos o segundo momento, o momento em que começamos a participar com caráter de regularidade. O Lusitânia é o clube que, numa primeira fase, chega mais longe, segunda divisão nacional, como disse, salvo erro, estou a falar de memória porque o Marco não me preparou para essa conversa. O Lusitânia, salvo erro, atinge o 6º lugar, é a melhor classificação de sempre. Depois vem a fase pós-Série Açores. E na fase pós-Série Açores, claramente o Santa Clara domina de 95 para cá o espectro do futebol açoriano. Ora bem, nós estamos a ver uma ilha e estamos com a questão da insularidade. Aqui nos Açores, para termos uma equipa competitiva, obviamente, digo eu, temos que recorrer ao exterior. Não há outra forma. Se pensar nas equipas do Futebol Clube do Porto, do Benfica e do Sporting, elas não conseguem competir no plano europeu sem recorrer aos jogadores que vêm da América do Sul, por exemplo, da Argentina, do Brasil, do Paraguai, do Uruguai. Precisamos, e que fazem a diferença. E que fazem a diferença. Também não se vai reforçar plantéis com os jogadores oriundos destes países para compor um número. Não, estes são os que fazem a diferença. Estes são os jogadores que vêm suprir as lacunas que nós temos. E nos Açores podemos ter uma base de jogadores açorianos que já resulta deste segundo momento também que o Marco me pediu para realçar, que tem a ver com as infraestruturas. A criação das infraestruturas estava prevista também no documento de criação da Série Açores. Hoje nós estamos num campo sintético. Na altura, quando eu e os meus colegas compusemos aquele documento, havia futebol relevado em Estádio de São Miguel, aqui ao nosso lado. Havia o estádio de Angra, portanto o João Paulo II, que estava em fase de conclusão, e campos relevados na altura, eu não quero ter nenhum lapso de memória, mas eu acho que não havia mais nenhum, porque quando se iniciou um processo de relevamento foi com o estádio do Clube Miqueirense, surgiu depois o Municipal da Ribeira Grande, e os relevados iam surgindo aos pouquinhos a partir daí, até que de um momento para o outro, Marco, e hoje já não há praticamente pelados nos Açores. Claro. E este fenómeno permitiu, com a qualificação acrescida dos técnicos, o contato direto com o jogo de outra qualidade, permitiu a qualificação mesmo em termos superiores, e com complemento e especialização em desporto. Hoje estamos aqui a assistir a uma preparação de um treino que há uns anos atrás não existia rigorosamente nada disso. Eu fui treinador das camadas jovens, treinei o Pauleta e, apesar de ter um curso de primeiro nível nacional e ter sido dos melhores alunos do curso, para não dizer o melhor, porque foi de facto o que aconteceu com o professor Carlos Queiroz, o professor Naldo Vingada, com o professor Mons da Silva, José F. Wilson e outros. Atenção! Hoje, estes jovens que estão a treinar têm muito mais preparação, são muito mais competentes, o futebol evolui muito, também a este nível. Como tal, o jogador açoriano que alimenta as equipas da Série Açores, as equipas que estão a participar na 2ª Divisão Nacional, o Santa Clara é um jogador mais bem preparado no plano médio. Se o Marco me perguntar se hoje temos melhores talentos do que na década de 80, 90, do século passado, direi que não. Porque o Pauleta cresceu e hoje é uma referência do desporto nacional. O Pauleta cresceu a treinar no Jacomo Correia, atrás das balizas, nesses espaços, a treinar no Ralvó, entre as árvores, e a treinar no campo de futebol do ex-liceu, no espaço que nos era facultado 1 a 2 vezes por semana, o espaço de jogo, nós jogávamos ao fim de
no polo desportivo, com o sintético, no polo desportivo que ainda existe, salvo erro, no complexo desportivo do ex-liceu, da Escola Secundária Terra de Cantal, onde nós íamos lá com... Outros tempos. E nestes tempos, jogadores de grande qualidade apareceram nos Açores. O Pedro Pauleta, o Rui Terra, o Carlos Freitas, claramente um dos melhores jogadores de sempre do futebol açoriano, de sempre. O Carlos Freitas, que chegou a Vitória do Setúbal à primeira divisão, mas não teve o sucesso de Pauleta, mas podia ter tido. Se tivesse a capacidade que o Pauleta tem em termos mentais, o Carlos Freitas tinha sido um fenómeno a nível nacional. Quem o conhece, quem o conhece e quem o viu jogar sabe que isso é verdade. Temos muitos, temos o Roldão, temos sei lá, o João Manuel de Santa Clara, o Ruben do Lusitânia. Que hoje não é possível. Estamos a falar dos jogadores já numa geração mais recente, para não falar dos Paulo Marcelinos, para não falar do Couto, para não falar do Floriano, para não falar de muitos outros talentos, e eu não estou aqui a ser exaustivo e nem devia citar nenhum para não falhar na minha memória, mas o futebol açoriano gerou muitos e bons jogadores, mas que surgiram cedo demais. Hoje é provável que você encontre uma base média o jogador mais bem preparado, mas no plano individual você não tem nenhum jogador açoriano neste momento que tenha capacidade de ser uma referência. O melhor jogador açoriano no momento qual é? Pergunto-lhe. Pedro Pacheco, de Santa Clara, o capitão. O Pedro tem grandes capacidades, internacional pelo Canadá, um jovem de quem eu gosto muito, mas o Pedro não tem as capacidades, por exemplo, que o Pauleta tem. Mas teve um processo de formação já muito mais capaz do que aconteceu com o Pedro. O melhor com um grande talento, correto? Ora, estamos nesta primeira edição do Pontapé na Bola, com o nosso ponta de lança. É inevitável esta questão para terminar, ou esta afirmação. Estamos no Complexo Desportivo Pauleta e voltamos a recalcar a ideia. Pauleta continua a ser e será uma referência não só do desporto açoriano, mas do desporto nacional. O Pauleta é uma referência do desporto nacional. O Pauleta faz parte de uma geração de jogadores açorianos que estavam escondidos. De tempos a tempos, é que eles eram detectados. O Armando Fundos, por exemplo, foi detectado e jogou no Sporting de Braga. E jogou muito bem no Sporting de Braga e no Desportivo de Chaves. O João Medeiros foi detectado no Lusitânia e jogou no Boa Vista. O Álvaro, grande guarda-redes do Lusitânia, foi detectado e surgiu também na primeira divisão ao serviço do Boa Vista também. Exemplos muito esporádicos. Hoje é possível nós percebermos que o jogador açoriano tem uma montra diferente. O Santa Clara, que disputa a segunda liga e disputou a primeira liga, foi um plano de afirmação uma rampa de lançamento. E uma rampa de lançamento. O Pauleta surge num período em que o jogador açoriano, só por esses exemplos, o Marco vê num período bastante alargado de tempo, quão poucos eles eram. O Pedro é visto aos 17, 18 anos nos Júniors do Futebol Clube de Porto, não se ingra, não se adapta, regressa à ilha, joga na Série E. Há treinadores importantes que estão a orientar equipas açorianas, como o Jaime Graça, como o Fernando Casaca, que estão atentos ao percurso dele, designadamente esses dois que disse, e há um momento em que o Pedro já, na antecâmara da Série Sul, na última época, está no Angrense, que tinha uma grande equipa e tinha um projeto de subida de divisão que falhou por razões financeiras, porque senão tinha subido de divisão. Estava também o Vítor Simas, uma equipa fantástica do Angrense, uma equipa muito boa, muito forte, mas que falha por razões financeiras, e o Pedro pede para vir para São Miguel em dezembro e a concretiza a transferência e ele vem para o Plano Miquelense. Joga a última edição da Série E ao serviço dos clubes açorianos, joga pelo Plano Miquelense, faz golos de antologia no campo de jogos da Laranjeiras, um gol que ele marca ao Santa Clara, que é dos melhores golos da carreira do Pedro, e o Pedro já tinha preparado uma ida para um dos clubes que estavam na corrida melhor na Madeira, e o Estoril Praia. O Estoril Praia ganha a corrida e o Carlos Manuel, e muito bem, dá-lhe a oportunidade de ele jogar. Ele não ia para jogar. Começou a jogar, começou a marcar, ele e o Cavaco, e de um momento para o outro estava ao serviço do Salamanca, porque João Alves ia treinar o Salamanca e estava querendo levá-lo para o Belenenses, levou para o Salamanca porque não concretizou a ida para o Belenenses,
atendendo às relações de amizade que tinha com o trio proprietário do Salamanca, e do Salamanca ao Deportivo da Corunha, e do Deportivo da Corunha ao Bordeaux, e do Bordeaux ao Paris Saint-Germain, foi um salto. Uma Mas exceção. com todo o mérito dele. Claro. E o Pedro é, ao serviço da Seleção Nacional, o melhor marcador de sempre das seleções nacionais. Penso que não é, não é? Então é. Penso que não é. Poderá ser ultrapassado a BF3 pelo Cristiano Ronaldo, Exatamente. mas ainda o é. Ainda é. E destronou só e apenas o Eusébio. Exatamente. Quando o Só por Pedro aí. Pauleta é uma referência do desporto nacional. Obviamente que o plano açoriano será indiscutivelmente o melhor desportista de sempre. Mas eu gostaria de fazer aqui um parênteses, porque o Marco Borges perguntou-me referências importantes do desporto açoriano e eu concentrei-me no futebol. Se calhar no próximo pontapé na bola, não é? Programa. Temos que falar da ascensão do basquetebol do Lusitânia à Primeira Liga e o mundo que fez, o que começa pelo nome Icarense, que também tem a participação do Santa Clara no Hockey Patins. Temos que falar do voleibol nacional, Claro. dos antigos alunos, Claro. que foram Temos muitos precursores. temas para conversar. Temos que falar do basquetebol feminino do Exatamente, Namicarense, exatamente. depois de Boa Primeira Viagem, divisão, exatamente. temos que falar do Sporting da Horta Handball, Exatamente. temos também que falar dos Toledos em ténis de mesa. Claro. Portanto, temos aqui muito Não o faltam Ribeirense temas, não faltam no voleibol feminino, que é a primeira equipa que ganha, juntamente com o Ribeirense ganha, a nível nacional, o campeonato nacional, é a primeira vez que isso acontece, e temos também a Associação de Jovens da Futebol Start, que consegue ser campeão nacional. Claro. Pronto, temos aqui que falar Muitos temas. não só em futebol. Muito Mas bem, tens que aqui falar está- com antecedência, que é para não haver aqui lapso de memória. Muito bem, aqui está o nosso ponta de lança, Luciano Melo, até para a semana. Até para a semana. Já sabe, fique sempre connosco e volto a dizer, São Miguel TV, quer ver? Veja aqui. Até para a semana.